E aí pessoal, esse vídeo vai ficar gravado para quem não pôde acompanhar essa live sobre as dicas finais para UFO, vai ficar aqui no Reels. E é isso, aguardar o pessoal estar sendo informado sobre essa live sobre as obras literárias UFO 2025, beleza? Então, nós temos aí obras muito importantes para este vestibular e vamos aqui ter alguns detalhes finais. O pessoal está se preparando para a Universidade Federal. E aí, Lara, tudo jóia? Este vestibular da UFO, pessoal, ficou muito adiantado, né? Foi aí data muito aquém do que normalmente que é novembro, que é maio. E esse vestibular, ele trouxe aí obras muito interessantes para você que vai prestar essa prova. 3 novas autoras, né, entraram aí no nosso vestibular e essas autoras trouxeram um vigor maior às temáticas críticas e reflexivas que a UFO normalmente já nos traz, né, dentro da sua produção de provas aí nos últimos anos, né? Então, o vestibular UFO sempre trouxe algumas inovações, algumas ideias novas. Então, é uma prova que favorece muito a reflexão crítica analítica. Só esperar mais um pouquinho que o pessoal está entrando. E aí, dentro desse contexto, pessoal, é muito importante, né, identificarmos alguns pontos que são relevantes aí na prova, que eu acredito que possa estar na sua prova nessa data de amanhã, né, neste vestibular. Então fiquemos muito atentos aos seguintes pontos, né? Vamos lá, já vou começar falando aqui os pontos que são essenciais e depois quem perdeu algum detalhe, né, vai poder ver o vídeo gravado aqui comigo. Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter questões de interpretação relacionadas à poesia, tá? Então, neste vestibular, a obra que ficou ao encargo da poesia foi a obra da Sofia Brenner. Ter muita atenção com essa autora. Essa autora é de origem portuguesa, é uma das, né, já caiu em alguns vestibulares, mas na UF é a primeira vez. Então, a tendência de termos aí uma abordagem interessante é muito propensa. Então, fiquemos atentos quanto a isso. E a Sofia Brenner, ela trabalha muito com temas da natureza, referências ao mar, metáforas, preste atenção. É bem provável que na UFO deste ano, o que aconteça? Na UFO aí no último ano, o que aconteceu? Foi abordada uma questão vinculada a tipos de rima, uma coisa que na UFO nunca tinha sido cobrado. Então é importante mencionar isso. A UFO nunca tinha cobrado daquela maneira questões sobre tipos de rima, perspectiva rimática, né, tipos de rima muito diversificados. Para essa prova, eu aposto, a minha aposta seria questões que abordem noções comparativas entre os textos e pegando principalmente, dentro da poesia e mesmo nas narrativas, figuras de linguagem. Então vamos lembrar das figuras de linguagem que são muito exploradas aí na literatura, que são muito exploradas nesses textos que nós tivemos contato aí nas análises, tá? Então metáfora é uma figura de linguagem importantíssima na Sofia Brenner. Reflexões sobre a vida, reflexões sobre o mar. O que é a metáfora do mar? O mar é a imensidão, é a solidão, é a ideia do isolamento, é a ideia de algo que vai sendo trazido para o leitor de uma maneira muito intensa, muito valorosa dentro da perspectiva da autora. Então vamos ter atenção com isso. Outro ponto que também é muito importante dentro da ideia, né, de figuras de linguagem, ter atenção com a ironia. Ironia é outra figura de linguagem muito recorrente e cobrada em diversos momentos pela UFO. É óbvio que temos autores que são mais irônicos, mas nós temos ironias aqui na obra, por exemplo, do Verdugo, da Hilda Hilst, tá? A ironia da sociedade, que prega uma coisa e faz outra, a ironia das personagens familiares, uma família desconstituída, uma família que apresenta para nós aspectos muito distintos, uma família que a mulher e o marido vão ter contraposição de opiniões, ironia. Foque nessa figura de linguagem, tá?
ironia nas ações das personagens. Nós temos também hipérboles presentes nos poemas da Sophia Brenner, hipérbole presente no Caraíba, por exemplo, nas ações, aqueles conflitos que vão sendo construídos durante a obra. Nós temos também a hipérbole presente em alguns contos da Lígia Fagundes Telles, tá? A hipérbole, mas é uma hipérbole mais realista das contradições sociais, presente no Diário da Carolina Maria de Jesus, na Casa de Alvenaria. Então, hipérbole, ironia, metáfora, tá? Fiquem atentos quanto a isso. A Sophia Brenner utiliza também o que? Sonoridade, então a sonância, a literação, que seriam as questões vinculadas à ideia de nós termos a percepção sonora. Você não precisa ter rima para ter ritmo, preste atenção nisso. Você não precisa ter rima para ter a composição de um texto dentro de uma questão lírica. Então, fiquem atentos quanto a isso, tá? Figuras de linguagem. Outra questão que também vejo com grande possibilidade, questões associadas a comparações das obras quanto aos títulos, tá? Mas não a comparação simplesmente, o título tal e o título tal. A questão de abordagem de títulos relacionadas às compreensões que esses títulos nos trazem. Então, se eu pego numa ordem, o verdugo, é a questão tanto da profissão do protagonista, quanto a função social de ser o executor, que vai ter toda a temática voltada para esse personagem naquela obra e aos fatos envolvendo essa abordagem de ser um executor. Tenho também a presença no Caraíba do protagonista no título. O protagonista, porque o protagonista ali é o próprio Caraíba. Aliás, o Caraíba é o da mensagem que gira toda a obra. Óbvio que temos outros protagonistas, outros personagens que são relevantes, mas o Caraíba é essencial. Se eu pego, por exemplo, Bom Dia Camaradas, não temos a referência direta ao protagonista, que é a criança, narradora. Mas, Bom Dia Camaradas, começam os quatro primeiros capítulos do livro, Bom Dia Camaradas, faz menção à escola, à maneira como os fatos vão acontecendo ali, tá certo? Então, Bom Dia Camaradas refere-se ao contexto, às ações das personagens. Se eu pego Casa de Alvenaria, tem a ver com a protagonista, Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque a casa dela, conquistada a partir do trabalho, da escrita do seu livro. Então, ter atenção. Coral e outros poemas. Aí já um contexto que coral remete à musicalidade, coral remete à questão do mar. Coral é um elemento constante ali no texto, seja pela musicalidade, seja pela presença de elementos da natureza vinculados ao mar. Se eu pego Invenção e Memória, título muito inventivo, muito interessante, porque remete à produção artística, à produção poética, tá certo? A produção poética no sentido poético de construção literária, tá certo? Não de um texto em formato de poesia. E se eu pego a Sibila, é referência à personagem central, que é a Quina, que vai ser a Sibila, e a narrativa mais relevante gira em torno desta personagem. Então, atenção aos títulos, tá certo? Bom, o que mais a UFO pode te cobrar e vai te cobrar? Beleza? Vamos observar, por exemplo, a questão das críticas sociais. Gente, a seleção normalmente de obras da UFO vai nesse aspecto da crítica social. Muitas obras, muitas provas já exploraram isso. Tema de redação, que é lá na segunda fase, vai explorar uma questão social da atualidade. Quando se escolheram as obras novas, Casa de Alvenaria remete à questão da personagem que vem de uma realidade social conflituosa, problemática, que é uma ex-favelada. Veja, por exemplo, a obra O Verdugo, que tem a ver com o período da ditadura. Veja, por exemplo, a questão de Bom Dia Camaradas, que nós temos a questão da guerra, nós temos a questão de todo um conflito que ocorre naquele país, que é Angola. Nós temos o Caraíba, que é uma obra chamada o quê? Pré-Brasil. Vamos conhecer o Brasil antes do Brasil? Vamos ver as comunidades indígenas? Vamos valorizar a cultura das sociedades indígenas, das sociedades originárias? Então veja o quanto que isso é importante dentro de uma perspectiva que muitas vezes foge da noção de nós olharmos para pessoas da favela, para comunidades nativas, para pessoas de origem negra,
O livro Bom Dia Camaradas não fala do negro, porque estamos falando de Angola, mas é um referencial importante para o Brasil. Saber nossos países irmãos, países que foram colonizados, tal qual o Brasil, tá certo? Então, vamos observar pontos que são bastante importantes. Brasil, referência ao país Brasil. O que acontece? Quando eu pego a ideia de Brasil, eu vou observar o quê? Eu vou observar na Sophia Brenner. Olha que interessante. As duas escritoras portuguesas fazem menção de alguma forma ao Brasil. De uma maneira mais indireta, é a obra A Sibila, pois o Abílio, um dos filhos da Maria da Encarnação, vem para o Brasil, volta doente e morre. Ah, o Brasil causa problemas, olha aí o Brasil matando... Não, nada a ver. A doença dele é uma doença que poderia acometer qualquer pessoa e simplesmente houve a morte desse jovem que por um acaso veio ao Brasil procurar riqueza, já que um amigo da família tinha vindo e ficado rico. Essa ideia da Sibila, presta atenção, a referência ao Brasil desde o período colonial, de ser um lugar de oportunidades, de facilidades e de riqueza, de fazer as pessoas ficarem ricas. Veja o mito que existe em torno do Brasil, tá? A Sibila, escritora portuguesa, Agostina Bessa Luiz. Sophia Brenner, qual é a referencial ao Brasil nele, pessoal? Nele são as referências, citações, relevâncias de autores e autoras citados intertextualmente para valorizar na composição dessa escritora, na origem dela, como elemento essencial, tá? Intertexto, presta atenção nesse recurso, intertextualidade. Sophia Brenner usa citações, referências, beleza? Eu tenho também, quando eu falo de intertexto, presença em Ondiak, na obra Bom Dia Camaradas, logo no início, um recurso chamado epígrafe. E na epígrafe do livro, é a epígrafe de um grande escritor brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Mais uma referência. Eu tenho epígrafe, né? Ou melhor, tenho intertextualidade em referências, citações na obra Invenção e Memória, que vai ter toda hora um referencial sobre o Brasil. Eu tenho também a ideia de intertexto presente na obra de Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus, porque ela cita algumas personalidades da época, ela cita alguns textos que ela teve contato. Eu tenho intertexto também na obra, já mencionei, né, Coral e outros poemas. Beleza, intertexto, tá bom? Bom, e a Sophia Brenner, na sua obra, ela trabalha com referenciais, citando grandes escritores, principalmente ali da segunda e terceira fases modernistas, né, pessoas que ela conheceu. Então, ter atenção com este referencial de intertexto e referências ao Brasil. Referências ao Brasil. Falando em Brasil em específico, Invenção e Memória traz para nós contos que fazem referência a São Paulo dos anos 30, 40, 50, elementos do passado da autora, que ficam naquele aspecto da memória do título, tá certo? Invenção. Nós temos questões inventivas, nós não vamos nunca poder afirmar, isso aqui é diretamente sobre a Lígia Fagundes. Ela sempre deixa numa nuvem de percepção duvidosa sobre os acontecimentos, serem ou não verídicos, tá certo? Óbvio que temos alguns pontos que vamos compreender, outros ficarão suspensos nesta perspectiva, tá certo? Bom, além disso, o que acontece? Eu tenho uma questão básica que deve aparecer na prova de vocês, são as 3 autoras que entraram, tá? Então, Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria, vai vir ali um trecho de um diário e pedir para você interpretar, analisar dentro da perspectiva do Brasil daquele tempo, tá? Então, Carolina Maria de Jesus, não duvido que apareça. Terei também, com certeza, né, um poema ou 2 da Sophia Brenner para você interpretar, analisar, perceber. Aposto muito no poema Brasil 77, que é referência ao ano de 1977, referência a um texto que começa falando da nossa colonização, chega nos aspectos sociais, fala de alguns elementos interessantes que são construídos dentro da nossa narrativa, tá certo? Outro ponto,
Um outro elemento que também, agora já o outro texto, né, que é a Invenção e Memória, temos muitos contos, né? Muitos contos. Tem alguns que eu penso mais propícios, que vão falar sobre temáticas de reflexão existencial, que vão trazer aí intertexto. Por exemplo, tem o texto que faz menção ao suicídio, que é um texto até certo ponto tenso, né, que se chama Suicídio na Granja. E aí esse texto, Suicídio na Granja, é uma temática problemática. Mas um dos pontos da reflexão do texto é trazer um ganso, um galo, e dar-se o nome de Platão, Aristóteles, fazer um trocadilho ali que o ganso vai ser morto, e o ganso chamava Platão, e vamos ter o banquete de Platão. Olha só, a brincadeira com o nome de uma obra de Platão, com a referência à morte, um velho coronel que comete suicídio. O texto trabalha com enclausuramento, fechamento. Não teremos a explicação racional do suicídio, teremos então a suposição de uma vida que pressiona, assim como o conto que mostra a referência para nós da história de Passarinho, que é um outro conto da autora, que também vai trabalhar com esse enclausuramento, vida fechada, metáfora da gaiola com o fechamento da vida, um espaço fechado. Então, muitas possibilidades de análise aí para vocês dentro dessas obras obrigatórias da UFO, né? Dentro da perspectiva também de construção, né, do vestibular, temos que ter atenção que obras já foram muito exploradas. O Verdugo já foi muito explorado, é o terceiro vestibular, já caiu em primeira fase, já caiu em segunda. A referência da obra já foi explorada de algumas maneiras, né? O que seria interessante do Verdugo para que eu tivesse atenção para essa prova? O Verdugo, contexto histórico da ditadura, é um ponto que, mesmo que você já tenha achado isso batido, é um ponto importante. A referência, né, dos conflitos familiares, conflitos sociais ali presentes na obra. O paralelismo de um texto que não cita o nome da cidade, não cita referenciais históricos, mas você traz a alusão ao contexto, né, de exceção. Você tem ali a figura dos juízes como referências a pessoas que estão simbolizando o Estado, simbolizando a repressão. Nós temos a referência à corrupção dos personagens e tem aqueles enigmáticos homens coiotes que vêm e captam aquele jovem para provavelmente se reunir com pessoas que querem combater e ir contra aquele sistema, tá certo? Enquanto estrutura textual, a UFO ela não aprofunda nos gêneros, principalmente esses como o teatro. Já foi explorada a questão da rubrica em outro vestibular, né, que era outra peça teatral. E um dos pontos que esse livro pode favorecer na cobrança de aspectos teóricos é a questão da quebra da quarta parede no finalzinho, quando os homens coiotes olham para a plateia e quebra-se assim um aspecto relevante. Mas de resto, não temos outros elementos que podem ser cobrados, a não ser questão dialógica, questões mais simplórias, né, mais básicas do teatro. Um outro ponto que também é importante nós observarmos enquanto obras que já estavam nos dois vestibulares anteriores, como Caraíba, é a percepção da valorização da cultura indígena, é um ponto importante. Nós termos, por exemplo, o referencial, né, da chegada dos portugueses no final da obra, elemento que já está na capa do livro, né? É quase um spoiler na capa, só que você não consegue perceber isso na capa sem ler a obra. Vocês têm, por exemplo, no Caraíba, o referencial, né, de uma indígena chamada Potira, que quer quebrar as barreiras impostas pela sociedade, então ela pode ser uma referência, e aí eu quero que vocês associem a 2 pontos do livro Invenção e Memória, tá? Primeiro ponto, temos um conto lá chamado Potira, que vai falar exatamente sobre exploração, destruição da cultura nativa. Beleza, então há um paralelismo com o final do Caraíba e a personagem do conto da Lígia Fagundes. Mas tem um outro detalhe, tem o mesmo nome, né? Potira, Potira. Segundo ponto, a Potira quer romper as barreiras, quer ser guerreira, coisa que mulheres não podiam ser, quer ter uma vida que é normalmente direcionada aos homens, né? Então, quando eu pego o conto chamado A Dança com o Anjo,
do livro da Lígia Fagundes Telles, o que eu vou perceber na dança com o anjo? Eu percebo ali, no começo do conto, que é uma mulher que já está, provavelmente, nos anos 60, 70, já viveu revolução, transformações sociais, já falou sobre revolução feminina, já falou sobre questões ligadas ao contraceptismo, que eram vedadas às mulheres. E aí o que acontece? Dentro dessa reflexão sobre uma mulher que rompe barreiras, ela volta no tempo e conta algo sobre os anos 30. Porque nós estamos, aliás, início dos anos 40, que está falando de Segunda Guerra Mundial. Então, qual que é o ponto aqui? No conto A Dança com o Anjo, eu tenho nitidamente a referência à quebra de barreiras, quebra de modelos, quebra de estruturas que são ligadas e conectadas às mulheres, dentro de uma estrutura machista, patriarcal. E eu vejo o paralelismo com o Caraíba, que mostra uma guerreira lá, aliás, uma mulher lá antes de 1500, numa comunidade indígena, também querendo romper com a barreira social imposta a ela de não poder aprender aquilo que os homens aprendiam. Então veja aí um ponto que não é muito comentado e vale a pena ser explorado e pode estar na sua obra. Um outro ponto que se conecta a esse é a Sibila. Mas a Sibila, professor? É a Sibila. Por quê? Porque no texto A Sibila, o que eu vou perceber, pessoal? A ideia de você ter matriarcas ou figuras femininas fortes. Maria da Encarnação ultrapassa todas aquelas questões sociais, tudo de errado que o Francisco fez, enfim, todas aquelas noções inadequadas, e se impõe e reconstrói a Vessada. Quando eu pego a Quina é responsável pela manutenção e crescimento da Vessada. Quando ela adota um menino custódio, que seria o seu herdeiro, com o tempo e perdendo a ilusão da paixão por aquele jovem, que seria como se fosse um filho que ela nunca teve, ela percebe que é um homem fraco, que não merece aquela casa, que a casa deveria ficar para alguém de sangue, e ela seleciona a sobrinha Germa. Então a obra passa por 3 mulheres, e 3 mulheres com referência de cuidado, liderança e força. Então veja como que a UF não escolhe as coisas ao acaso. Olha a Carolina de Jesus na Casa de Alvenaria. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que supera adversidades. Caso você tiver o conhecimento de Quarto de Despejo, você faz a conexão perfeita, porque lá naquele livro, uma mulher que sofreu, essa Carolina Maria de Jesus, sofria, acordava 4 da manhã, catava lixo na rua para vender, as crianças com fome, ela com fome, passava o dia às vezes com um gole de café na barriga. E aí você vê que ela consegue, a partir do momento que o livro sai, lá o Quarto de Despejo, devido a situações inusitadas que deram certo, o Casa de Alvenaria é uma sequência de uma mulher que conseguiu ultrapassar barreiras. Então isso é muito importante e muito legal de vermos, tá? Enfim, as obras da UFO, né, nós temos esses pontos muito relevantes, muito importantes nessas comparações, nessas observações. Lígia Fagundes Telles venceu o Prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura brasileira em língua portuguesa. Com esse livro, Invenção e Memória, com esse livro ela ganhou o Prêmio Jabuti de livro de ficção em contos. Livro de ficção, contos é uma categoria que surge depois. A Sofia Brenner ganhou o Prêmio Camões em 99 também, uma autora premiada. Carolina Maria de Jesus, uma história de superação e obras internacionalmente conhecidas. Então veja que a seleção do vestibular da UFO foi por autoras que tinham grande relevância dentro dessa configuração internacional, nacional ou da língua portuguesa. Tá? Bom, dito isso, temos o Ondiak, que é escritor angolano em língua portuguesa, que adora o Brasil, e a sua obra faz menção ao contexto histórico. Fiquem atentos, prova de história, pode cair o quê? Baseado nessas obras que nós estamos observando aqui, prova de história. Colonização brasileira, Carta de Pero Vaz de Caminha, Caraíba, pré-Cabral, está lá no subtítulo. O Verdugo, ditadura militar de 64 a 85, 21 anos de ditadura. Então, importante essa referência, tá? Ano passado, teoricamente, seriam os 30 anos da ditadura. Datas nunca são muito relembradas, então passo a data. Pode ser que eles queiram explorar isso depois da data. Interessante, se for. Nós temos aí Bom Dia Camaradas, que é referência à história de Angola.
O livro ocorre depois da Guerra de Independência e durante a Guerra Civil. Contexto de Guerra Fria, no livro Bom Dia Camaradas. Quem está lá em Angola? Os russos, então a União Soviética. Quem estão lá? Professores cubanos vinculados à União Soviética. E qual um detalhe importantíssimo? A União Soviética, presta atenção, a União Soviética ela vai ter seu declínio pós-1985 economicamente, que acontece no final da obra Bom Dia Camaradas. Os professores cubanos vão retornar para Cuba. Por quê? Porque não tem mais a questão econômica que dava-lhes suporte para que lá permanecessem, tá? Então, a ideia do campo histórico, veja só, quantos fatos já mencionei. Nós temos também Invenção e Memória, referência à Segunda Guerra Mundial, referência à ditadura de Vargas. Então, preste atenção, pessoal. Olha quantos tópicos as obras literárias estão explorando e que podem ser referencial para vocês. Último detalhe de história. Sophia Breiner foi uma estudante de direito e que lutou contra Salazar e participou da Revolução dos Cravos. Dá uma lida nesse assunto, que é a queda do período da ditadura lá em Portugal. E esse fator, inclusive, preste atenção, esse cara, Salazar, é o que promove as guerras contra os países africanos de colonização portuguesa, para evitar as suas independências. Então, a queda de Salazar em Portugal determina muito do final das guerras na África, em Angola e Moçambique principalmente. Tá vendo? As coisas vão se conectando. Então, ficar atento quanto a esses contextos históricos que podem aparecer na prova de literatura, podem aparecer na prova de história, tá certo? Fiquem atentos quanto a isso. Língua portuguesa, citei intertextos que os livros se utilizam. Interpretação de texto, obviamente, vai ter, então é uma coisa que você vai ter que ter atenção na prova. Ter atenção com o uso de conectores, que é um ponto importante sempre na prova de língua portuguesa da UFO. Entender porquê dos termos, porquê dos elementos, tá certo? Então, assim, não vai te perguntar por que uma oração subordinada é adjetiva, substantiva, nada disso. Vai te perguntar o quê? Por que se utilizou aquele conector, qual o sentido, qual eu posso ter similar, qual o sentido similar entre uma frase e outra. Então, atenção, é basicamente uma interpretação de gramática aplicada, tá certo? Então é isso. Literatura, mencionei aí alguns pontos relevantes que eu acredito que estejam presentes. Espero que essas dicas sejam valiosas aí para cada um e cada uma, tá? Qualquer questão podem mandar no meu direct, que respondo aí para vocês. Alguns aqui estão em grupos, né, do WhatsApp de cursos e obras. E é isso, pessoal. Desejo a todos e todas uma excelente prova. Espero que vocês tenham muito sucesso, né, igual postei há pouco sobre essa questão das provas. Espero que também quem vai fazer o EG, não está nessa live, acredito, vão ter uma excelente prova. Mas é isso. Qualquer questão, podem mandar, podem falar, beleza? No direct. E a gente se vê na segunda fase, beleza? Um abraço, um beijo, até mais, pessoal, valeu! Muito obrigado aí aos retornos, tá? Valeu!